2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Essa orientação de Paulo começa com um porém, aí no verso 14, porque Paulo está fazendo um contraste entre Timóteo e o que ele chama no verso 13 de homens perversos e impostores, que irão de mal a pior. Mercenários que mercadejavam a palavra de Deus, contra os quais Paulo está advertindo Timóteo. Tu, porém, Timóteo, em contraste com estas pessoas, você vai fazer o seguinte: você permanece, primeiro no verso 14, naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem você o aprendeu. A referência é ao fato de que Timóteo, ele nasce num lar cristão, foi educado pela sua mãe e pela sua avó, tinha uma formação de berço nas Escrituras Sagradas, foi ensinado no Evangelho de Cristo desde pequeno. Lembra do que você aprendeu, Timóteo, desde pequeno, como ele diz no verso 15, desde a infância, tu sabes as sagradas letras que foram ensinadas pela mãe dele e pela avó, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui faz uma relação de causa e efeito entre a salvação e as Escrituras. É claro que quando Paulo escreveu isso aqui, o conceito de Escritura, formalmente falando, era a Escritura era os livros do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. E porque o do Novo estava ainda em formação, apesar de que essa altura em que a segunda de Timóteo foi escrita, já muitos escritos neotestamentários estavam em vigência e rodando entre as igrejas e utilizados lado a lado com as escrituras do Antigo Testamento. O próprio Paulo, aqui na sua carta, ele cita passagens do Evangelho, palavras de Cristo, lado a lado com palavras do Antigo Testamento, dando a elas o mesmo valor. Então, o conceito de escritura sagrada, que era as palavras de Deus do Antigo Testamento, estava passando para o acréscimo daquelas palavras dos apóstolos e daqueles homens no círculo apostólico que escreviam para as igrejas autoritativamente. Timóteo tinha sido criado com estas palavras do Antigo Testamento e a nova palavra do Evangelho. E estas letras, sagradas letras, poderiam fazê-lo sábio para a salvação. Então fica claro que o meio pelo qual Deus salva pessoas é através das sagradas letras, porque são nelas que nós encontramos quem é Deus, o nosso estado, de que maneira nós podemos ser salvos, o que é que Deus nos promete, o que é que Ele requer de nós, o que é que o futuro nos espera. Só nas Escrituras nós vamos encontrar isso. E é por isso que é através delas que nós podemos nos tornar sábios, entendidos, inteligentes, para saber qual é o caminho da salvação que nos é oferecido. E aí no verso 16 e no verso 16, Paulo reforça esse ponto falando da inspiração da Escritura. Por que ela é o caminho? Por que ela é um instrumento pelo qual Deus salva pessoas? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra inspirada, como é do conhecimento de vocês, ela significa literalmente soprada por Deus. Theopneustos. E isso nos remete lá à criação do homem. O relato de Gênesis diz que Deus, após ter feito o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida. Então, é essa mais ou menos a figura que Paulo está usando aqui, que esse livro foi inspirado por Deus, soprado por Deus, de forma que o que nós encontramos aqui é a sua palavra real, é a sua vontade. As sagradas letras, elas contêm aquilo que Deus, ou elas são aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos com vistas à salvação. Mas não é somente para a salvação, vai além. Ele continua no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Não somente para a salvação, mas também para o meu crescimento, o crescimento da igreja aqui nesse mundo. O meio que Deus determinou
são as Escrituras Sagradas, por ele inspiradas, sopradas com esse objetivo, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foram textos como esse que levaram os reformadores a chegar a essa compreensão daquilo que ficou resumido no sola scriptura. A Escritura, e ela somente, é o meio pelo qual Deus nos fala e nos transmite o conhecimento necessário para a salvação e para a educação na justiça. Se a gente quiser achar um evento que sirva como marco histórico para a origem desse conceito, talvez aqui aquela famosa resposta de Lutero na Dieta de Worms, de 1521, possa servir. Como vocês conhecem a história, depois que Lutero se tornou famoso, né, pela pregação das 95 teses, fixação das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele foi inquirido várias vezes e finalmente foi chamado a um encontro, a um tribunal, que era chamado de dieta, não é? Onde sua opinião teológica seria examinada e ele teria a oportunidade de explicar a sua opinião e se defender dos ataques que eram feitos. Isso foi feito numa cidade chamada de Worms, na Alemanha. Então, ali Lutero compareceu, a princípio não ia, os amigos disseram que não fosse, que era cilada, né? Mas ele acabou indo, de qualquer forma estava debaixo de proteção de gente poderosa, ele foi, e lá foi perguntado se aqueles livros vários livros dele foram mostrados, e perguntaram se os livros eram dele, ele disse que sim, perguntaram então se ele estava disposto a se retratar daquilo que estava escrito ali, ele pediu permissão para pensar a respeito do assunto, orar e volta depois com a resposta dizendo o seguinte, estou citando literalmente: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero diante dos seus inquisidores oficiais da Igreja Católica Romana. Daí ele saiu, né, sob proteção, e logo em seguida vem a bula de excomunhão dele, ele foi excomungado da Igreja Católica. O importante aqui é que na resposta de Lutero, ele disse que não podia ir contra a sua consciência, e que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Então, para Lutero, a essa altura, ele já considerava a Escritura como sendo o tribunal maior da consciência, como sendo aquela referência maior que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, e que ele nunca poderia, conscientemente, em sã consciência, proceder contrário àquilo que ele entendia que a Escritura estava dizendo. Então, em outras palavras, ele declarou que só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Aceitando, então, uma vez que esse ponto ele é firmado, somente a Escritura, somente ela tem autoridade sobre a consciência e é dela que nós derivamos o conhecimento salvador de Deus, então Lutero parte para reafirmar esses outros pontos, que mais tarde, como eu disse, foram resumidos nos 5 solas, ou seja, que a salvação era somente pela graça, como a Bíblia ensina, e não como a Igreja Católica estava ensinando, mediante as indulgências e o engajamento na liturgia da Igreja, e que era somente pela fé e não por obras ou mérito do indivíduo. E essa fé era somente na pessoa de Cristo e não em Maria, nos anjos ou na própria igreja ou nos sacramentos da igreja. E tudo isso redundando em glória somente a Deus. Mas o fundamento, por isso que a gente começa com as Escrituras, o fundamento desses 5 pontos é exatamente o primeiro, porque os 4, eles são derivados daquilo que as Escrituras ensinam aqui. É interessante que praticamente todas as grandes confissões de fé que foram produzidas no período da Reforma ou da pós-Reforma, elas começam com um capítulo sobre as Escrituras.
Se você fosse escrever um resumo da fé cristã, alguém chegasse e dissesse, olha, escreve aí uma obra, um livro, onde você fica à vontade, você começa por onde você quiser, estruture como você quiser. A nossa tentação seria começar com Deus, né? Começar com Deus. O que é que eu creio sobre Deus? Mas os reformadores entenderam que para você falar sobre Deus, você tem que conhecer o que Ele revelou de si mesmo, e essa revelação está nas Escrituras. Então, nós temos que começar com as Escrituras, porque é de lá que vem todo o resto, todo o conhecimento seguinte, ele é baseado no que as Escrituras nos ensinam. Por isso, ele é o primeiro dos 5 solas, não é? E o que está refletido, como eu disse, nas grandes confissões. Deixe-me então, a partir de agora, trazer alguns pontos para vocês, algumas anotações que são derivados desse importante conceito, com o objetivo de esclarecê-lo e firmá-lo bem na nossa mente. O primeiro é que nós temos que ter em mente muito bem o contexto em que Lutero disse aquelas palavras e também o contexto em que os reformadores adotaram essa postura. Ao afirmar somente a Escritura, ou que minha consciência está cativa à palavra de Deus, Lutero e os demais reformadores estavam divergindo daquilo que era ensinado na época pela Igreja Católica e que era baseado na tradição da Igreja, nas bulas e declarações encíclicas papais, como, por exemplo, a venda de indulgências. Todas estas práticas, elas eram baseadas numa fonte de autoridade, que era a autoridade papal. A Igreja Católica tinha mantido, durante a Idade Média, o conceito de revelação continuada, que Deus tinha se revelado aos apóstolos, e aquela revelação tinha sido escrita. A Igreja Católica não negava a Bíblia como palavra de Deus, nem como fonte de conhecimento. Só que ela dizia que, uma vez que os apóstolos tiveram um sucessor, e o sucessor era o Papa, da mesma forma que Deus se revelou a Pedro, revelou verdades a Pedro e aos apóstolos, ele continuou historicamente revelando verdades ao sucessor dos apóstolos, que era o Papa, o Bispo de Roma. Então, eles consideravam a tradição oral baseada na revelação continuada, que era feita através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, da sua cadeira, portanto, oficialmente, eles consideravam isso como tendo o mesmo valor da Escritura. Então, se você perguntar qual era a base para a Igreja Católica afirmar o nascimento virginal de Maria, ou a ascensão de Maria aos céus, que ela é co-medianeira, ou a intercessão dos santos, ou a doutrina do purgatório, ou a venda de indulgências, eles não tem fundamento bíblico nenhum, não está na Escritura isso aí, mas era considerado como de Deus, que Deus tinha revelado à sua igreja mediante o ensino católico e a autoridade papal. Então, o que os reformadores fizeram foi romper com isso. Eles disseram, não, a única fonte de revelação da vontade de Deus para essas coisas, para a salvação, são as Escrituras. Eles rejeitaram, então, a autoridade do Papa, a autoridade dos concílios, eles rejeitaram as bulas papais, todo aquele ensinamento que foi feito e que não tinha fundamentação bíblica. Então, foi um rompimento com a hierarquia e a estrutura da Igreja Católica. O crer no sola Escritura, inevitavelmente, levaria a um rompimento com a Igreja Católica. Exatamente como hoje acontece se um católico ele quisesse comprometer com esse conceito de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, se ele for coerente, ele vai ter que romper com a estrutura da igreja dele, da Igreja Católica, que continua hoje ensinando a mesma coisa que ensinava na época da Reforma Protestante. Ela não mudou nesse ponto, ela não reformou nenhum dos seus... Na verdade, ela reafirmou esses pontos depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento. Então, era isso que significava na época, dizer somente a Escritura, um rompimento com o papado e toda a estrutura e hierarquia da Igreja Católica.